Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, hoje, meu amigo Renato Maia, meu amigo de BH, que está em São Paulo, temos uma presença ilustre na bancada, que é um outro amigo, parceiro, gente boa de longa data, Hilbernon. Grande Hilber, tudo bom? Seja bem-vindo aí na bancada do M. Você está mais magrinho, hein, Hilber? Pô, graças a Deus. Graças ao... Já que vai ser o nosso foco de hoje, eu sobrevivi ao Covid, mas tive que entrar na linha, né, filho? Ah, tá bonito. Depois vamos falar sobre essa experiência aí com o nosso especialista em saúde aí na parte comercial, né? Como é que foi a minha vivência lá? Pô, legal. Vamos falar assim. Muito bem, nosso convidado mega especial de hoje, Rafael Flores de Almeida. Rafael Flores, seja muito bem-vindo ao M. Vai ser um bate-papo muito legal. E, bom, já vou começar aqui antes apresentando o nosso convidado, depois a gente parte para aquele momento do YouTube. O Rafael é superintendente de mercado da Unimed Natal, sócio-diretor na MD Gestão em Saúde, executivo comercial apaixonado por tecnologia e inovação. Adorei essa parte, acho que todos aqui somos apaixonados por tecnologia e inovação. É engenheiro de formação, MBA em gestão de projetos, MBA em marketing, mais de 15 anos na Unimed, ou seja, temos muita prosa, muita conversa aí nesses próximos 60 minutos. E eu senti pelo sotaque, eu não perguntei isso no nosso papo em off, mas eu acho que é mineiro, que deve torcer para o Cruzeiro ou para o Atlético, né? Tem um negócio desse? Sou mineiro e pro Atlético, né? Por favor, me ajuda aí. Me ajuda, estamos na Série A, disputando a Libertadores. O sotaque entregou, eu esqueci de perguntar, mas o sotaque entregou. Mas vamos que vamos. Bom, a gente já começa, né, pedindo aí para o pessoal do outro lado da bancada, do outro lado da telinha, aliás, que siga o canal, né, Renato? Dá uma força aí no Momento YouTube, estresse o Momento YouTube aqui, pô, a gente sempre pede aí uma força e tal. Pois é, né? A gente traz aqui convidados fantásticos, aí, igual o Rafael, para poder conversar, né? Aqui é praticamente um conteúdo muito rico, né? Que você não vê aí em livros, não vê aí na internet, a não ser no M, né? Então, não esquece de deixar aqui, de se inscrever para poder ativar o sininho também, para toda vez receber os lembretes aqui. Deixa um like também se você curtiu esse vídeo, né? E vamos compartilhar para todos os amigos aí, para poder apoiar o nosso trabalho aqui e o algoritmo do YouTube aí levar para mais pessoas esse conhecimento aqui também, né? Não seja egoísta, né? Distribui aí também para todo mundo conhecer também. Muito bem, muito bem. Diga, Hilber. Eu vou divulgar junto aos meus alunos, porque eu estou dando aula de projetos, né? Uma das minhas disciplinas, carro-chefe, é a gestão de projetos. Eu já dei uma disciplina, gestão estratégica de projetos. Então, eu vou divulgar para os meus alunos de projeto o nosso bate-papo de hoje. Até eu estou um pouco interessado nessa carreira do Rafael, eu achei muito interessante o percurso que ele fez de carreira. Eu queria falar um pouco um pouco estranho, né? Eu acho interessante. Depois ele vai explicar isso. Não quero roubar tua carteira ainda, Sandro. Segue aí. Não, vamos embora. Eu só queria... seja bem-vindo, você do outro lado da telinha, que já nos conhece, e você que está assistindo o programa pela primeira vez. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, já que é de praxe, né, quem está estreando na bancada, a gente deixa a primeira pergunta contigo, Hilbernon. Já ia ser contigo mesmo, porque quem estreia começa o programa. Então, tá, fica à vontade. Eu já fui entrevistado, agora estou na bancada, a experiência do diferente. Outro lado. Do outro lado, exatamente. O Renato também. O Renato passou por essa experiência também. O Renato também passou? Então tá bom. Então agradeço a preferência, Renato. Eu agradeço a preferência de me deixar ser primeiro. Mas a minha pergunta para o Rafael seria essa, justamente em relação à carreira dele. Eu estava olhando, você falou o currículo dele aí, fez a inscrição completa. Eu achei muito interessante, embora ele tenha falado que era estranha, mas não é, para mim é interessante, porque ele é graduado em engenharia de telecomunicações, depois ele fez uma pós em gerenciamento estratégico de projetos, que é uma coisa interessantíssima, e ele atua, basicamente, quando você olha o currículo dele, na área comercial. Explica para a gente aí, Rafael, como é que é essa carreira aí que você disse, diferente, mas para mim é interessante. Como é que foi esse seu rumo aí? Começar com a engenharia, passar por projetos, mas atuar a maior parte na área comercial. Como é que é isso?
Pois bem, Bernardo, vamos lá. Tudo começou quando eu fui fazer a faculdade, né? Fui escolher a faculdade lá em 2009, 2008, né? Estava olhando que curso ia fazer, e aí, a época estava bombando telecomunicações no Brasil. É a coisa do futuro, é o que vai acontecer, vamos fazer. Aí, poxa, legal. Comecei a fazer, passei na engenharia, e no tempo que eu passei na engenharia, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade próxima a Belo Horizonte, 100 quilômetros, chamada Pará de Minas. Então, poxa, tive que me mover, né, para a capital para cursar, porque lá onde eu morava não tinha o curso de engenharia. E quando eu me movi, eu precisei trabalhar também, né? Eu precisava, de alguma maneira, ajudar meus pais a me sustentarem dentro desse universo novo, porque eu saio de casa, tem um custo enorme, não só da faculdade. E nisso consegui uma oportunidade dentro da Unimed, lá em Belo Horizonte, Unimed de Belo Horizonte. Entrei como estagiário, cursando engenharia de telecomunicações, dentro de um operador de plano de saúde. Começando tal, e fui crescendo lá dentro. Dia a dia a gente foi aprendendo, evoluindo. Aí eu fui contratado logo com 6 meses, eu era estagiário e ganhei mais. Aí já dava até para tomar uma cerveja ainda com a diferença. Então, poxa, mas começou a ficar bom. Aí eu fui crescendo dentro da empresa e crescendo no curso, avançando no curso. O engenharia é um curso, eu acho que ajuda demais a gente a ter uma outra dimensão de forma de pensar, de estruturação de ideia, principalmente. Aí eu cheguei um momento, inclusive, do curso, na metade dele, que eu dei uma parada e falei assim, poxa, deixa eu ver se faz sentido. Eu estou num nível legal dentro da organização, eu estou caminhando num lugar que eu já estou chegando na metade do meu curso, e se eu não for efetivamente um engenheiro na rua, no campo, né, se eu não fizer um estágio, se eu não conseguir avançar nisso, terminar o curso e querer disputar com gente que já desde o início do curso já está trabalhando na área, eu estou lascado, vou me dar mal lá na frente. Aí eu dei uma parada de 6 meses, inclusive, dei uma repensada, fui fazer nesses 6 meses gestão de negócios. Uma outra vibe bem na lógica do que eu estava seguindo de carreira, de profissão, né? De carreira, na verdade, no trabalho. Aí eu falei, cara, não, meu negócio eu vou continuar aqui na empresa, vou continuar crescendo, vou continuar trabalhando, mas eu quero terminar minha engenharia. E nisso foquei, e aí acabou, fechei o curso de engenharia, que, mais uma vez, reforço, me deu uma base muito boa para tudo, mas continuei crescendo dentro da empresa e gostava muito de trabalhar lá, então não fazia sentido nenhum eu sair simplesmente para poder cursar. Então, fiz as duas coisas. Então, nunca atuei como engenheiro de telecomunicações, apesar de ser formado na engenharia. Aí veio o MBA, né? Quando eu olhei, poxa, beleza, formei, agora eu preciso pegar alguma coisa um pouco diferente da engenharia, mas que complemente algumas coisas para o que eu trabalho, para a lógica que eu trabalho. Então, poxa, já tinha uma lógica toda metodológica da engenharia, que ela te dá sustentação, matemática, né? Agora precisa organizar isso. Então, escolhi o gerenciamento de projetos, onde que te dá não só uma força para organizar tudo que você faz, mas como para te ajudar a fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. Então, você consegue ter uma forma, uma visão de controle, de gerenciamento muito maior. E era a linha que eu estava caminhando dentro da estrutura da empresa, na área de gestão e tal. E como você vai abarcando mais áreas, mais questões, é importante que você tenha uma visão mais processual de gestão disso. Então, para mim, foi muito legal. Mas aí, continuei trabalhando, continuei assumindo, fui crescendo, assumi a superintendência de um hospital e falei, porra, vou fazer marketing também, porque acho que marketing está me fazendo falta, aí comecei também a pós-graduar em marketing. E nisso a coisa foi acontecendo, eu continuei trabalhando nessa área de plano de saúde, então, poxa, desde 2002 eu estou nisso, quase todos esses anos no sistema Unimed, estou trabalhando no Unimed BH por 16 anos, uma grande escola para mim. Depois trabalhei um pequeno espaço numa rede hospitalar em Belo Horizonte, privada, e depois fui para a Central Nacional Unimed, que é a operadora nacional do sistema Unimed. Hoje é a maior operadora. E depois saí de lá, porque eu estava morando em Brasília, minha família em Brasília, eu ia segunda para São Paulo, voltava na sexta para Brasília. E eu fazer o caminho contrário.
Aí eu com dois pequenos. Na época, um tinha nem 2 anos, e a outra tinha 4. 3 para 4 anos. Aí, beleza. Aí, na hora que eu fiz toda a estruturação para o lançamento do meu negócio, né? Aí me desliguei da empresa, fui estruturar meu negócio em Brasília, quando surgiu o convite da diretoria da Unimed Natal para assumir e estruturar essa área de mercado aqui dentro. Então, aqui estou hoje. Nunca larguei a engenharia, ela está em mim, de alguma maneira, mas minha atuação foi completamente alinhada em gestão e comercial e mercado. Ótimo. Você, só para a gente depois passar a bola para outro segmento do nosso papo, mas você tem a teoria, porque como professor a gente lida muito com as ansiedades dos alunos em relação ao mercado de trabalho. Então, esse teu exemplo é muito bom para eles. E, principalmente, confirma uma teoria que eu tenho que eu apliquei na minha vida. Minha vida profissional é meio parecida com a sua. Graduação em comunicação, fui trabalhar com treinamento, RH, depois voltei para marketing, depois eu fiz um MBA em gestão também, um MBA executivo, e depois eu fiz um mestrado em História Política, que era um hobby. Mas, enfim, e acabei... foi então, é a teoria que eu chamo vai na tua carreira para onde o vento está soprando, a teoria do velejador. Para onde está o vento é que a gente vai. Isso talvez ajude nessa ansiedade de colocação no mercado de trabalho que os alunos têm. Então, por isso que a parte da tua carreira que eu acho que é um incentivo para eles falar, é para onde está soprando. Se você quer mudar a rota, pode, mas é um risco, né? O bom velejador ele vai para o caminho de acordo com o vento. E eu acho que é válido isso aí. Mas passo a bola para o Renato e para o Sandro aí, que você já me respondeu muito bem a minha pergunta. Obrigado. Valeu. Pô, eu tenho uma que não quer calar, né? Que é, bom, a gente está passando, as pessoas falam pós-Covid. A gente ainda não está no pós-Covid, estamos ainda no período da pandemia. E eu escuto muito isso na mídia, pós-Covid. Eu queria saber de você, Rafael, como é que está sendo esse momento, como é que foi mitigar, ou está sendo mitigar, enfim, não dava para prever, né? Essa loucura. Eu ia usar outro termo, mas é loucura mesmo, essa loucura toda que a gente está passando, que não acabou ainda, que a gente espera que acabe aí, né, o quanto antes, né? Porque não deve estar sendo, não está fácil para ninguém, e eu, particularmente, para a Unimed, né? Como é que deve estar sendo, porque especificamente a área da saúde. Eu acho isso mesmo. A gente não está próximo de sair. Enquanto a gente realmente não resolver essa questão toda da vacina, né, efetivamente acontecendo, todo mundo está bem vacinado. Obviamente tem alguns países que já estão muito avançados, inclusive dispensando os de máscara, a gente vê dos Estados Unidos, né? Verdade. Mas enquanto isso não acontecer, a gente vai estar nesse enxugar de gelo. Eu falo que é enxugar de gelo porque o que acontece hoje? A gente, enquanto operadores de plano de saúde, Unimed, a gente antecipou muita coisa, a gente construiu muita coisa. Aqui foi muito bacana. Acho que no país inteiro, o case, principalmente o case Unimed, porque acaba que até o modelo do nosso sistema a gente consegue e precisa cuidar muito das regiões onde a gente atua. E então, assim, cara, a gente fez não faltar leito, a gente fez não faltar medicamento, a gente conseguiu antecipar um monte de coisa que muitas vezes aconteceu diferente no SUS ou até em outras operadoras que não tiveram condição de fazer essa antecipação. Mas ainda assim é um enxugar de gelo, porque a gente hoje se prepara para uma próxima onda, para uma próxima vinda de problema já, porque faz um lockdown mais ou menos, aí diminui o número de casos. Ok, diminuiu o número de casos, aí depois libera de novo, aumenta o número de casos. E a velocidade com que a gente tem feito a vacinação, que a gente tem chegado com a vacina para a população, é muito lenta. Então não adianta. Você liberou amanhã, gente, a maioria da nossa população anda de ônibus, não tem essa, anda de metrô. Quem está em São Paulo, poxa, vai falar ok, o uso de máscara é super legal, mas no metrô de São Paulo isso não vai ajudar tanto, não. Vai ajudar alguma coisa, mas não vai ajudar tanto.
Então, realmente tem que ter um avanço muito diferente do que a gente tem visto acontecer até agora. Então, a gente está o tempo inteiro, enquanto Unimed, enquanto operadora de plano de saúde, se organizando para um próximo momento ruim. O tempo inteiro. Então, assim, a gente já está preparado para daqui a pouco se aumentar de novo, como tem uma previsão de aumento, como já começou aqui, por exemplo, ter um pouco de aumento desses problemas, para que não falte isso, porque o pior não é você perder cliente, você perder paciente, você perder a vida da pessoa. O pior não é isso, não. Isso eu acho que faz parte do negócio, mas o pior é você não poder fazer nada para ajudar, para tentar salvar. Porque quando você tenta e faz de tudo e leva todo o recurso para a ponta, para acontecer a coisa, beleza. Então, assim, não está sendo fácil, a gente não parou hora nenhuma. Então, de verdade, assim, porra, e aí, vocês ficaram de home office, vocês ficaram de quarentena, vocês ficaram, cara, não dá, operador, a gente não parou, a gente discutia estratégia de manhã para a tarde mudar, porque não estava dando, tinha que virar. Vamos abrir uma nova unidade para a gente atender o grupo lá. Não, mas lá agora já está lotado, vamos ter que abrir outro lugar, porque lá, entendeu? É o tempo inteiro. Então, a gente discutia estratégia de manhã, à tarde e à noite, para a gente tentar no outro dia já conseguir atuar junto às frentes. E falta de profissional, gente. Aí começa a faltar tudo, a gente começa a ter que reposicionar e repensar a forma que a gente vai atender, a forma que a gente vai cuidar. Então, assim, ainda bem que, de verdade, assim, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente ainda teve, na área privada, um bom momento em comparação com os demais, mas ainda assim é uma situação muito, muito complicada. E, infelizmente, pela velocidade que a gente está resolvendo algumas coisas no âmbito político, sanitário, ainda vamos ver algumas coisas ruins aí para frente. Eu ia falar isso para você, porque é difícil falar desse assunto sem politizar, né? Porque é um assunto extremamente linkado e politizado e por aí vai. Mas, assim, os últimos dados que eu peguei aqui é que o Brasil é o quinto maior país em termos de vacinação, perdendo só, inclusive, para países produtores da vacina. Mas, mesmo assim, porque o Brasil é muito grande, é um país continental. Então, você tem, por exemplo, a Nova Zelândia, né? A Austrália, o pessoal está comemorando que lá praticamente já passou, mas a população da Nova Zelândia, se eu não me engano, ou da Austrália, são 5 milhões, uma coisa assim. Não dá nem o estado de São Paulo. É só fechar a ilha. Em número absoluto, você olha para o Brasil, é muita coisa que já foi feita. Pô, já tive mais de uma vacina aplicada no dia. Mas na hora que a gente olha para o país inteiro, você falou, é muito longe ainda, a gente precisa avançar. E a gente tem um sistema que já foi até reconhecido internacionalmente, um sistema de vacinação que vem de outras épocas, né? Que é um sistema já que funciona, né? Um sistema que, independente de presidente ou de partido, mas é um sistema que já erradicou várias doenças, inclusive. Várias. O grande problema realmente é que... O Brasil tem o Guinness, né, de vacina, né? Sim, tem um Guinness. O Brasil vacinou 8 milhões de pessoas em um dia, né? Ele é o Guinness Record do Brasil. Se não o melhor, um dos melhores estruturas de vacinação. O problema é que essas vacinações... Sim, mas elas foram planejadas, o que não aconteceu com essa agora, né? Porque ninguém esperava uma pandemia. Então, de fato, é um negócio... eu acho que está andando e está cada vez andando melhor, mas a gente tem aqui um correspondente internacional que hoje não está presente, mas volta e meia tem um que está em Portugal, o outro está nos Estados Unidos e tal, que ele falou que lá em Portugal já estão falando de terceira onda. Você acredita numa terceira onda aqui também no Brasil? Vamos passar por uma terceira onda? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E vou te contar que assim, deve já estar por vir aí, já para o mês de junho, para começar a subir casos de novo. Tá? Pelo tudo que os estudos estão mostrando e os números também começaram a mostrar, a gente teve queda, estabilizou tem 4 semanas e agora estamos começando a subir de novo. Então, já exatamente colado com a estrutura de isolamento feita no estado e na cidade. Tá? Então, vai ter, não tem jeito de não ter. Agora, eu queria dar uma opinião pessoal minha, mas é só pessoal.
Porque, e pode ser até por desconhecimento, apesar de estar nesse mundo da Unimed há muitos anos, né, de plano de saúde, conversar com muito médico e tal. Mas o que eu vejo? Eu vejo que a gente está numa estratégia... A gente que eu falo é o mundo, não é o Brasil, tá? O mundo está na mesma estratégia de vacinar do mais idoso para o mais novo, beleza? Mesma estratégia. Então, aqui está vacinando 60 anos, beleza? Quando a gente começou lá atrás da pandemia, fazia todo sentido. Vocês lembram que era o idoso, a variante pegava o idoso e agudizava o idoso, levava para internação, UTI, bloqueava, e muitas vezes acontecia até da morte. Lá atrás, lá no início era assim. Essa segunda onda, a gente viu um negócio diferente. A gente viu jovens, a gente viu meia-idade, a gente viu adultos, de idade normal, com um problema muito maior do que muitos idosos. Mas uma parte já estava vacinada. Já, ok, mas... Porra, uma parte dos idosos também se conscientizaram e falaram, vou ficar em casa, o negócio é ruim mesmo, o negócio é feio, deixa eu me cuidar, deixa eu me resgatar. Então, quando você mantém a mesma estratégia, um dia você vai chegar lá na população toda, beleza? Você tendo muita vacina, você chega mais rápido, você tendo menos vacina, você chega mais devagar. Mas se a gente mudasse um pouquinho essa lógica, e agora, ao invés da gente continuar de 60, 59, 58, 54, 58, a gente começasse a pegar população economicamente ativa. Vamos todo mundo que está trabalhando, vamos todo mundo que está no setor tal, vamos todo mundo que não tem condição de ir de carro para o trabalho. Se a gente conseguisse mudar a estratégia, que é muito difícil, acho que até como é que você comprova quem que anda de ônibus, quem não anda de ônibus, mas de alguma maneira, se a gente conseguisse trocar um pouquinho a estratégia, talvez seria muito mais eficiente, porque o cara que vai trabalhar, ele não pode deixar de trabalhar. Obviamente que muitas pessoas estão em home office, estão funcionando super bem, mas a gente sabe que a lanchonete do José não funciona sem abrir. É verdade. A gente sabe que a padaria, o pãozinho quentinho, não dá para fazer delivery para todo mundo do bairro que ia lá comprar. E que às vezes levava um leite, às vezes levava um suco e consumia mais. Porque quando você compra de casa, você compra exatamente o que você precisa ali naquela hora, você não vê nada novo, você consome até menos. E como precisa abrir, cara, se a gente conseguisse que esses caras que hoje vão trabalhar, porque não estamos 100% lockdown, esses caras vão trabalhar. E se pegar Covid, vai levar para casa, e com quem está em casa. Então, se a gente conseguisse mudar a estratégia um pouco que fosse, e começar a olhar para esses caras, para a população economicamente ativa, falar como que eu vacino ela agora primeiro, porque eu não sou Estados Unidos, eu não sou, tem muita grana, não tem muita vacina disponível hoje para mim, então como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer de uma forma um pouco diferente, pelo menos por enquanto? Eu acho que seria melhor e mais útil. Mas é difícil também você falar do momento sanitário, que o mundo inteiro está numa linha de baixo para cima rapidamente, muita gente, e você querer mudar, né? Mas eu acho que, assim, estaria muito nessa linha. Ô, Rafael, eu concordo contigo. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se aconteceu em outros lugares, o prefeito ele teve uma estratégia, ele queria mudar. Ele queria vacinar agora todos os profissionais de segurança, sistema de segurança, bombeiro, polícia e tal, e os professores. O STF foi e proibiu, não deixou que isso acontecesse. E o que você tem de mais louco, eu até escrevi isso no Facebook, causou alguma certa polêmica, mas é minha opinião também. Eu estou falando pelo Rafael CPF. Não, mas a minha é uma questão ética. Você vê agora uma coisa que eu achei um absurdo isso. Achei um absurdo, e até a falta de manifestação de uma parte da mídia, ninguém questionar, porque tem interesses comerciais nisso, que são os atletas olímpicos e paralímpicos sendo vacinados no território brasileiro. Eles não estão saindo. Em território brasileiro, sendo vacinados para a Olimpíada, com uma carga de vacinas que foram de doação do Comitê Olímpico Internacional, cumpriu a lei, entregou uma parte lá para a população, né, para o SUS, ele fez essa doação, mas eu acho isso de uma imoralidade e ninguém fala. Por que esses atletas, que são pessoas extremamente bem dotadas fisicamente, que teoricamente teriam esses pequenos sintomas, que a gente já tem prova disso, que os jogadores de futebol foram contaminados e você não tem nenhum caso de fatalidade, o jogador não. Você teve com um treinador, comissão técnica, que é um perfil diferente. Mas esses atletas de alta performance,
Os caras estão sendo vacinados em território brasileiro. Eu achei isso, na minha opinião, totalmente antiético. Não vi nenhum atleta dizer, não, eu não vou me vacinar porque o meu pai, minha avó, meu irmão, aquele parente que tem comorbidade, alguma coisa, não recebeu a vacina. E os órgãos de imprensa, que têm interesse comercial, também não falaram. E o nosso prefeito foi impedido, porque ele estava querendo ir nessa linha. Foi impedido pelo STF. Então, é uma questão, como disse o Sandro, política muito complexa. Muito complexa. E virou uma guerra, né? Um chumbo grosso para tudo quanto é lado. Ninguém se entende. Ninguém se entende. O que você fizer nunca vai ter uma unanimidade, nunca vai ser aceito como algo correto, etc. O que você teria que ter é que o Brasil não vai ter. Nunca. Por quê? Porque o Brasil não tem capacidade de produção de certas coisas. Falta gerenciamento de projeto no Brasil. Você, como profissional certificado, não sabe fazer as coisas. E o outro, mas tem que ter vacina no Brasil. Eu falei outro dia numa aula, falei, peraí, gente, desculpa, a gente não consegue resolver o problema do lixo na esquina. Você acha que nós vamos resolver o problema de uma pandemia nesse grau? De saneamento básico até hoje não está resolvido, né, cara? Tu acha que vai resolver? E eu falava, e a Índia me surpreende, porque os números da Índia não aparecem. Começaram a aparecer os números da Índia, que estavam sendo camuflados. É uma questão muito complexa para países que têm problemas estruturais. Só vão sair na frente e ter soluções aqueles países que estruturalmente a gente já sabe que eles são todos certinhos, tudo bonitinho. País que está mandando foguete para Marte, né, cara? Isso. A gente não resolver problema sério. Não ia, apesar da estrutura do SUS, não íamos conseguir. Porque a estrutura do SUS está, como vocês falaram aí, planejada para um tipo de vacina, um tipo de público. 8 milhões de quê? De crianças. 8 milhões de idosos. Não uma pandemia de todo mundo. A gente não tem capacidade. E no meio de um tiroteio político, que vai piorar ainda, porque 22 será uma eleição a mais crítica da história política do Brasil. Escreve isso. Talvez se assemelhe a 1950, quando o Getúlio entrou. Mais ou menos. Quem conhece a história política vai saber. Porque de lá para cá, a gente não teve um negócio tão chumbo grosso como vai ser 22. A próxima. É um negócio complexo, né? Certíssimo. Complexo. É muito complexo. Era um momento até da população assim, pensar, né? Falou assim, eu já não quero um cara só honesto lá, tem que ser competente também, né, para gerenciar isso daqui. Não consegue resolver problemas simples, como é que vai resolver uma pandemia, né? E uma coisa que o Rafa falou assim, que é interessante, que é assim, vai ter uma terceira onda, né? Estavam dizendo que ia melhorar porque estava acabando o inverno, veio uma segunda onda aí que o verão, na verdade, todo mundo acabou aglomerando, aproximando. Eu, pelo menos, pessoalmente, tenho uma visão que o que aconteceu muito foi Réveillon e Carnaval ali, que a gente ficou sabendo que a coisa estourou, né? E agora nós estamos vindo para um novo inverno. E ainda tem um dificultador, né? Que eu, como trabalho na área de pesquisa, né, tenho que dizer que eu acho que, por mais que se determinou mesmo que vai vacinar o idoso, ninguém perguntou para o idoso se ele quer ser vacinado, né? Porque tem uma quantidade de pessoas que tomou a primeira dose que não compareceu para a segunda, que vai vencer, e já está tendo uma discussão agora se não deve ter que tomar 3 vacinas da Coronavac, porque ela não tem efetividade nem com 2, né? Então, esse é outro problema também, que a vacina cai em descrédito, né? Então, será que abrindo para quem realmente está interessado a vacinar não seria o sentido? Ou talvez tenha um outro cronograma, alguma coisa nesse sentido? Mas eu queria saber do Rafa, o que você está esperando aí dessa terceira onda? O que você está sabendo aí que a gente não sabe aí de plano de saúde também? Quais são as informações? É isso que você está levando em consideração? O que você pensa aí que deve vir aí para frente? Renato, na verdade, assim, acho que até hoje nenhuma previsão de onda deu certo, né? Previ a segunda onda mais leve, foi a pior do que a primeira, muito mais. Então, assim, é difícil. Até tá uma sensação pós-Covid agora, mas se a gente for pensar que a gente saiu do pico da segunda, mas a gente ainda está pior do que a primeira, né? E está todo mundo meio aliviado, mas até onde também que a mídia está criando esse problema, e até onde é problema, né? Não estou dizendo que o Covid não existe, mas o que realmente é psicológico e o que não é, né? O grande fato, o grande problema da Covid, Renato, talvez a quantidade de pessoas que ela leva à internação. Não só as pessoas que vão se infectar. O que a gente tem acompanhado é isso.
o número de pessoas internadas está aumentando. E o problema é que, na hora que interna um grupo de pessoas e esse grupo vai para uma unidade de terapia intensiva, e você não consegue mais entrar com outras pessoas, é aquilo que a gente falou no início. Você começa a ter que fazer a escolha de Sofia, né? Então, aí o médico não conseguir fazer isso é complicado. Mas não dá para afirmar hoje que a terceira onda vai ser melhor do que a primeira, ou melhor do que a segunda, ou pior do que as duas. Não tem condição de ver isso, não tem condição de fazer isso. Mas dá para apontar que nós vamos ter um número aumentado de casos dos próximos... O que acontece? A gente está no final de maio, ok? Então, na verdade, a gente vai esperar ainda mais umas 3 semanas para começar a enxergar um volume maior de gente infectada e gente internando e gente morrendo. Então, ali para a segunda quinzena de junho, a gente vai ter um cenário, estima-se, um pouco pior. Mas baseado em quê? Baseado no que a gente está vendo hoje. Porra, não, chegou um monte de coisa, está todo mundo melhor, as pessoas se conscientizaram um pouco mais. Porque, na verdade, assim, é difícil também essa sensação de muita gente que ficou, porra, na primeira onda confinada, aí deu uma respirada, voltou de novo, confinou de novo. Vai cansando o ser humano. O ser humano já vai falando, cara, não vou lá, vou trabalhar, eu quero ir lá trabalhar, eu quero ir para a rua, eu quero sentar com meus amigos. Se eu não vou para o bar porque está fechado, nós vamos reunir na casa deles. Cara, as pessoas, nós seres humanos, precisamos disso para conviver. E o que acontece? Quando isso, você pega um caso ou 2 que está nesse meio, nesse bolo, com problema, você vai infectar muita gente. O que é vacina? Aí o que é legal? Assim? A Coronavac pode ter 3 doses, pode ser que venha tomar 3 doses sim, para aumentar a imunidade, aumentar a força. Mas, cara, ainda com uma dose, é melhor do que com 0 dose. Que seja em 20%, em 30%, mas é melhor do que nada. Por quê? Se você consegue, pelo menos, diminuir o grau de força da doença, você não chega a internar, ou você interna e não vai para a UTI, o grande lance está aí. Porque quando você interna ainda, você consegue, se for só uma internação para cuidados paliativos, porque você não tem muito o que fazer com o paciente Covid, tá, gente? A gente vê muita notícia de ECMO, de medicamentos, né, que se toma e tal. É assim, se deu certo, provavelmente não foi por causa disso, cara, foi por causa que o cara tinha que melhorar mesmo. Porque a gente vê todos os casos aí, Paulo Gustavo fez tudo que a medicina tinha de possibilidade de cuidar. Aí, depois o médico falou que um dos motivos que pode ter dado embolia, o problema final para causar morte, foi o medicamento que ele tomou lá atrás. Então, assim, ninguém tem muita certeza com o tratamento dessa doença. O cuidado realmente como é que chama? Tem alguns medicamentos para controlar, porque é uma doença que ataca pulmão, e então você tem que tomar alguns corticoides, algumas coisas, obviamente, porque faz todo sentido para o negócio. Mas o resto ainda é fase de experimentação. Pode ser que dê certo com 1, pode ser que não dê certo com 20. Então, é difícil. É uma doença que ainda é desconhecida depois desse 1 ano e pouco de doença. Ainda é bem desconhecida. Eu estou vendo o pessoal reclamando aí que o Ibernon já tomou vacina? Você já tomou? Eu tomei a primeira dose. Eu tive Covid, eu até falar isso. Eu tive uma experiência traumática. Eu fui vítima da segunda onda. Em 4 de janeiro. E o que aconteceu comigo foi a namorada que não passou. Por que ela passou? Eu estava em casa na boa, mas ela saiu para trabalhar, ela tinha que trabalhar. E ela trabalhava com restaurante. Né? E saindo tarde. E tinha dias que eu ia apanhá-la, mas tinha dias que eu estava cansado. 1h da manhã eu saí da Barra para apanhar em Copacabana, ela estava lá em casa. E começou a pegar a condução. Não deu outra. Ela pegou, teve mal, mas não, porque ela é mais jovem do que eu e estava com condição física muito melhor do que a minha. Eu, com 1 ano de pandemia, trancado em casa, literalmente trancado, engordei 15 quilos, porque ela cozinha muito bem, é chefe de cozinha, e eu só estudando, trabalhando, né? E trancado. Não está reclamando, não, você está só constatando, né? Não reclama, está reclamando que comeu bem, né? Eu tô, né? E ela tem que trabalhar aquele regime inicial, e ela fazia experimentos, pratos gastronômicos, eu testando.
Pô, eu engordei 1 quilo por mês, cara, basicamente. E aí não fiz exame de nada, o que aconteceu? A glicose foi lá em cima, tal. Quando eu senti os sintomas, eu fui para a Rede D'Or, né? Meu plano não é a Unimed, mas eu tenho há 20, quase 30 anos ainda, e fui muito bem atendido. Eu fui a primeira vez, não me internaram, fui a segunda vez, não me internaram, a terceira já me internaram, foi para UTI. E o tratamento foi na base de corticoide. Aí o que acontece? O cara quase está entrada com 220, quando mede o corticoide, vai 500, 300, 400, tu vai entrar em choque. Então tiveram que cuidar das duas coisas, né? Era a glicose controlando o tempo todo e corticoide, não fui entubado. Então eu tenho uma experiência de tratamento. Agora, se eu não tenho aquele plano, vocês sabem muito bem que oferece, do bom e do melhor, aliás, estava no hospital onde ficou o Paulo Gustavo, tinha ido para o brejo, filho. Não tinha jeito. Porque imagina enfrentar controle... uma rede pública na sua situação. O que eu ia até perguntar... olha que legal que você falou. Aí casa muito com aquela minha análise do CPF lá. Se a sua namorada, que é quem precisa estar lá trabalhando, indo para a rua, tivesse tomado, provavelmente ela teria pegado bem leve e talvez nem transmitido. Talvez pegasse. Nem pegasse. Então, assim, você não precisava. Você estava em casa, estava bem, estava de home office, te permite fazer, show. Então, quem permite fazer, faça, gente. Vamos a exposição dela foi absurda, tendo que trabalhar no salão, tendo que pegar a condução alguns dias, eu tentando minimizar isso. Me lembro muito bem o dia que ela entrou no meu carro, que foi apanhar ela 1h da manhã no restaurante Copacabana, ela espirrou. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas já era. Falei, gripe? Olha ali, na pandemia de Covid, eu falei, já dancei, essa aí não vai ter jeito. E aí me preparei, mas não teve como. Agora, caí num lugar excelente, um tratamento de primeira, que exigiu um cuidado absurdo. Era monitoramento o tempo todo, glicose, toma isso, toma aquilo, um tratamento caríssimo. Não vou nem te dizer, porque eu vi o reembolso da médica, depois, as coisas todinhas. Se eu não tenho isso, adeus, estava fazendo essa conferência no Centro Espírita, para quem acredita. Psicografando, meu. Ô, gente, eu tenho que ir para o momento audiência, rapidamente aqui, que é aquele momento que a gente toma uma água e responde não, quer dizer, lê os posts, prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você que está inscrito no canal, manda para a gente algumas mensagens, manda post e tal, a gente lê aqui alguns, né? O hype da internet é política, então assim, nós nem precisamos comentar, porque tem uma galera meio pega pesada às vezes aí, mas enfim, tem alguns posts que são bem hard, mas a gente aqui só prestigia. Então aqui, para começar, só porque eu falei que o negócio está hard, já vem quente. O primeiro aqui, se abrisse ia ser ótimo. Abriu. A Cris, ela manda para a gente o seguinte: ter Renan Calheiros como relator de uma CPI é como ter a Dilma corrigindo as provas do Enem. Começou. Eu falei, gente, o negócio começou forte. Boa. Agora aqui, o Lucas, ele manda para a gente, e eu fui apurar, conferir. Não é fake news, não, é verdade. FHC diz que votaria em Lula contra Bolsonaro. E o ex-presidente também defendeu um surgimento de uma terceira via para 2022. Ou seja, a pancada está declarada para 22, aí como o Fernando falou aí, vai vir chumbo grosso. Bom, enfim. Seguindo aqui, vou tentar pegar um aqui que não seja de política. Cientistas desenvolve sistema capaz de ler e transcrever pensamentos. Está na Época Negócios. Dessa semana, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram um sistema neural capaz de transcrever pensamentos. Gente, rapaz, o negócio está ficando... Pode ser um perigo, né? Não é, rapaz? Que negócio. Isso pode ser um problema. Revelar coisas. Não é, rapaz? Que coisa estranha e perigosa. Mas vamos lá. Aqui o Luciano. Ser saudável não é só sobre o que você come. É também sobre o que você fala e pensa. Essa eu gostei. Essa é legal.
Concordo. Essa é bacana. Quem aqui? Miriam, da Veja, ela também dessa semana. Vídeos do governo dos Estados Unidos e novas pesquisas científicas aguçam a curiosidade pela vida extraterrestre. Rapaz, isso aqui também é uma matéria bem legal, hein? Matéria bem interessante, que inclusive cita até o Trump, quando perdeu as eleições, ele até estava para falar sobre esse assunto e parece que não deixaram ele desenvolver o assunto e tal. Assunto também bem polêmico, bem interessante. Para fechar aqui, aliás, tem duas aqui para fechar. A primeira é da Janaína. Churrasco mais caro do mundo. Fazenda japonesa inova ao oferecer um corte especial variante do... Eu não sei se você for falar isso, não. Wagyu, coisa assim. Wagyu, né? Tem umas formas. Wagyu, que custa R$9.000 o quilo. Que churrasco é esse, rapaz? Tá maluco. Depende. Pô, rapaz, esse negócio depende do nível de marmoreio, né? O mais caro, o mais barato. Tem uns que dá para... O Renato já mestre churrasqueiro aí. Tô vendo, rapaz. Ele vai convidar a gente para comer um churrasco de Wagyu lá em São Paulo. Casei com a gaúcha, né? Para poder a família aceitar, tinha que saber fazer um churrasco. Rapaz, gostei, tá bom. Temos um especialista aqui, então, no assunto. E olha, pessoal, aqui é o seguinte, fechando aqui, lógico, né? Carlos Germano, quero parabenizar o Luciano Huck por desistir da presidência e ficar no lugar do Faustão. Melhor estragar o domingo do que o Brasil. De desgraça, já chega o que nós temos. Essa é a melhor. Essa é boa. Pelo menos a TV dá para desligar, né? Mas tudo bem. Gente, deixa eu emendar aqui Queria fazer uma soma aqui de tudo e falar A gente falou um pouquinho sobre a carreira do Rafa, né? Essa adaptação, né? Que eu acho que o professor Ebernon falou também, que eu acho que é necessária, né? E eu acho que com a pandemia, eu até falo assim, a gente não vê não é que veio muita tecnologia nova, né? Teve uma aceleração, às vezes, em adotar certas tecnologias. Ao mesmo tempo, a gente falou da área pública, né? Assim, como quem está lá por eleição, às vezes, né? Tem certas competências ali que não mudam muito. A gente vê casos aí, por exemplo, Banco do Brasil, fazendo um programa de demissão voluntária de 5.000 pessoas e, de repente, com 700 vagas em aberto, né? Principalmente em área de tecnologia, né? Você vê um shift de mercado muito grande aí, né? E, pelo menos na época que eu acompanhava plano de saúde, o pessoal falava, você está vendo, os leitos do SUS estão em 80% ocupados. Eu falei, então tá uma maravilha, né? Porque na época que eu ficava acompanhando, estava 110%, 120%. É verdade. Eu vou começar a preocupar quando os planos de saúde estiver lotado. Não demorou muito, ficou lotado mesmo, fiquei preocupado, né? Mas realmente aconteceu, né? Então, assim, porque realmente, quando fala que está 80%, o SUS está uma maravilha. Então, o que eu queria perguntar para o Rafa, né, que Rafa é apaixonado por tecnologia, como todos nós, assim, o que você viu que foi o papel da tecnologia nesse período, assim, principalmente para os planos de saúde, Rafa? O que você vê assim, de shift de competências, o que foi necessário desenvolver, o que ainda é necessário desenvolver daqui para frente? Boa. Beleza, Renato. Na verdade, cara, vamos lá. A medicina é uma área que ela tecnologicamente é muito evoluída, não necessariamente que a tecnologia traz redução no custo. É o contrário, né? É muito pelo contrário, ela traz aumento no custo, mas ela é muito evoluída. Tanto é que tudo isso que aconteceu aí, a forma de uso da tecnologia em paciente, ela veio até prolongando muito tempo de vida de muitos e alguns até salvando mesmo, efetivamente. Tá? Eu acho que o shift não que a medicina deu, mas que a pandemia deu, foi a forma de se trabalhar. Antigamente, até antes dela, eu tiro um pouco São Paulo, talvez Rio, esse eixo aí da comparação, mas era muito difícil enxergar um trabalho em home office como um trabalho. Verdade. Você, porra, não, eu tenho que ver o cara, eu tenho que ter aquela mesa, eu tenho que ter aquele escritório. Em São Paulo e Rio já era mais desenvolvido isso, até pela logística da cidade, as empresas, custo, uma série de coisas. Mas eu acho que isso mudou um pouco do skill e mudou um pouco da exigência também dos profissionais. Então, essa adaptabilidade de ou a gente está fazendo ela com a nossa carreira, ou a gente está fazendo ela dentro da nossa própria vida atual,
que eu acho que foi a grande mudança que ela tem trazido para a gente. Não é uma tecnologia. A tecnologia tem que vir agregada a isso tudo. Porra, como é que eu faço melhor? Poxa, como é que a gente está aqui conversando, nós quatro, beleza, sem cair na internet, todo mundo bem, se ouvindo e transmitindo para um monte de gente. Isso tudo já existia, foi potencializado. Então, ela potencializou muita coisa. Eu acho que ainda falta muito para a gente poder evoluir algumas coisas para a área médica e, de verdade, em termos de tecnologia, do cuidado prévio. Vou dar um exemplo. O Bernon media a oximetria dele, talvez, de 2 em 2 segundos. Eu ficava doido ali. 24 horas. Beleza. Poxa, será que a gente não poderia, não só para esse tipo de exame, de uma oximetria, mas evoluir algumas coisas que possa me medir? Pô, todo mundo, hoje, muita gente usa um smartwatch, o Bernon estou vendo que usa, eu sei que Renato usa, não sei Sandro, mas tem outras também, tem pulseira, tem band, tem uma série de coisas que a gente usa hoje e que eu acho que é extremamente pouco usada para a medicina. Por exemplo, eu podia, enquanto operadora, está monitorando pelo Apple Watch do Bernon como é que está a oximetria dele, como é que está o batimento dele, e na hora que aquilo ali começou a subir, eu já aciono meu médico para buscar ele em casa ou para internar ele na casa dele. Sabe por quê? Por que eu preciso ter um leito de hospital? A lógica, tá? Eu não estou falando que a gente conseguiu fazer isso 100%, mas por que eu preciso ter um leito de hospital para internar o Bernon para não ser um tratamento super, ultra... Do seu caso, Bernon, até talvez realmente necessitaria de você estar num ambiente hospitalar. Mas a gente ficava lá ocupando o leito, mas que poderia estar ocupando um leito em casa, sendo cuidado em casa, sendo ajustado em casa, sendo controlado tudo em casa. Então, assim, eu acho que a gente precisa evoluir muito do que a gente tem e colocar essa tecnologia ao favor da nossa saúde. Olha, a gente mede quantos passos que eu dei, quantas calorias eu queimei, quantas vezes eu levantei, quantos não sei o quê, quantos tempos de exercício que eu fiz. Mas eu não meço algumas atividades, talvez, do nosso corpo, que a gente precisaria medir, até para saber se está legal, se não está, se está começando alguma coisa estranha no meu corpo. Pô, estou começando uma febre, eu não estou nem sabendo. Pode ser o início, o start de um problema que eu capto ali, e eu, enquanto operador, eu posso fazer isso. Só que aí tem um arcabouço de coisa para a gente vencer, um monte. Além de propriamente a tecnologia em si, vazamento de dados, a LG, todas as leis de proteção de dados que a gente tem, e precisa cumprir, não estou falando que não tem, mas a gente tem que começar a pensar que de verdade, depois dessa pandemia, eu acho que muita gente vai começar até, se tiver essa oportunidade, dar a opção de alguém começar a me cuidar, a me monitorar de longe. Que seja meu plano de saúde, que seja meu médico. Que às vezes eu tenho um médico. Falo, doutor, deixa eu te falar, cara, tudo que acontecer comigo, apita aí no seu celular, cara. Exatamente. Sério. Imagina, eu tenho um tombo que ligue para você, vou ligar para minha esposa para quê? Ela só vai assustar, ficar desesperada lá e não vai ajudar muito. Então, assim, a pandemia, para mim, ela não teve um mega, ultra avanço tecnológico do negócio. Não. Eu acho que a gente potencializou muita tecnologia que a gente usava. Obviamente, conseguir fazer uma vacina no tempo recorde foi fantástico, isso a tecnologia está mega envolvida, mas é muito da parte científica. Mas a gente ainda tem mais um monte de coisa para evoluir, cara. Um monte. Eu acho que as pessoas estão também com uma vontade maior de ter um pré-cuidado. Não espera ficar doente, não, cara. Vai olhando como é que eu estou, enquanto eu estou fazendo exercício físico, às vezes, se tem alguma arritmia, alguma coisa assim, nem percebo. Estou jogando, estou correndo, estou andando de bicicleta. Mas se num histórico apontar para alguém que entenda isso e que possa me falar, Rafael, vem cá, cara, vamos conversar um pouquinho que eu preciso entender que tipo de arritmia é essa que você está tendo agora, antes de você ter um infarto. Então, eu acho que a gente precisa utilizar de tudo isso que a gente potencializou agora e começar a colocar gadget ou até dentro deles, dos que já existem, para tentar melhorar isso aí, sabe? O pré-cuidado, cuidar antes do problema. Um exemplo só, concordo plenamente com você, mas eu acho que esse processo que a gente potencializou, ele passa, e para a gente otimizar mais ainda isso, passa pelo que a gente chama de educação do próprio cliente, né? Você treinar o cliente.
né? Treinar esse cliente aí. Eu, como sou mais ou menos todos nós aqui ligados em tecnologia, quando eu tive o primeiro sintoma que eu senti, que ela espirrou, ela começou a ter alguns sintomas, eu falei, não tem jeito. Eu peguei, pela primeira vez na vida, eu fiz uma teleconsulta. Meu plano tem, no aplicativo, eu já baixei o aplicativo, liguei, me atendeu um médico, pelo sotaque dele, lá do interior do Paraná, São Paulo, por ali. Eu falei para ele, estou sentindo isso, isso, isso. O que eu precisava do senhor? Eu queria ver se ele pode me dar a requisição para o exame. Eu rapidamente até a confirmação. E na hora ele passou e deu, sei lá, o que eu tomo? Você toma, se possível, compra um oxímetro, né? Que foi o que eu fiz, mede, e se tiver abaixo de 94, tal, febre, então toma lá um antitérmico, e você toma homoxilina. Falou isso para mim, mas eu no dia seguinte eu já fui, me antecipei, já fui para o laboratório e já fiz o exame. Quando eu entrei lá no hospital, a primeira vez, o exame já estava saindo. Pô. Então, a coisa, eu automaticamente... Porque eu já tenho uma cabeça assim, né? E depois, o que eu uso esse iWatch aqui? Porque eu estou monitorando quando eu estou fazendo exercício agora, que eu me obriguei a fazer, né? Não tem jeito. É isso aí. Na bicicleta todo dia, estou monitorando o batimento cardíaco, está tudo aqui bonitinho, tal. Faço a minha bicicleta lá também aqui na rua e faço uma vez por semana, que eu comprei um pacotinho, numa academia específica, que me dá todo o parâmetro também pelo celular, que eu acompanhando tudinho. Então, meu irmão, que é professor de educação física, meu personal trainer, acompanha, a médica acompanha, eu passo para ela, já estou mais ou menos engajado nisso. Mas eu sou um perfil um pouco diferente da média, né? A gente está com um perfil diferente, mas eu acho que vai ter que passar pela educação do usuário, do teu usuário de saúde, falar, eu vou te dar um monitor. E vou dizer mais, eu estava monitorando, eu não aguento ficar furando meus dedos com aquele aparelhinho para tirar a glicose. Pensamos na possibilidade de instalar um chip. Só que o meu caso, graças a Deus, da glicose está controlada, com remedinho, não estou precisando tanto. Então a médica falou, não preciso. Senão eu ia colocar o aparelho aqui. Né? Uma vez só, vai lá ler. O meu problema maior tem sido a pressão, porque não adianta cortar sal, não adianta diminuir peso, tal, porque ela oscila, ela diz que é genético dessa altura. Tá? Todo mundo na família tem. Talvez eu tenha que dar uma de pressão aqui, né? Ficar acompanhando o tempo todinho, porque ela mandou registrar. E é uma educação que passa pelo teu usuário de plano de saúde. Vai ter jeito. E a gente vai caminhar para isso. A gente está falando uma coisa interessante. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, aí que é o mais interessante, assim, e que a gente tenta não perder. Porque é bem complexo quando você olha para a operação de um plano de saúde. Porque você está cuidando de urgência. E vou te contar, dor de cabeça para ser é urgência. O problema está com você, cara. Não tem jeito. Dor de barriga no seu filho mais novo é urgente. Então, a gente lida com isso o tempo inteiro. Só que a gente tem que olhar, do mesmo tempo, para aquele novo consumidor. Porque, às vezes, a gente convenceu o comprador hoje, que é 40, 50, 30, o pagador do plano, hoje, em muitas coisas, a gente ainda não tem o time da pessoa para fazer a aderência. O cara não é early adopter, não sei. Mas tem uma turma vindo aí, cara, que eu não sei nem se eles vão querer ir para médico. Esse negócio da telemedicina é fantástico. É fantástico. Estou falando sério. Porque, de verdade, se você pensar nos últimos 5 anos, o médico que você foi, tirando a doença, tá, Elbenão? Mas o médico que você foi, essa última, que teve que pegar, teve que apertar, teve que não sei o quê, ou só conversou com você, entendeu o caso, verificou, talvez mediu uma pressão, talvez, entendeu? Viu uma coisa a mais. O resto é conversa. Então, assim, a maior parte do negócio, você sabendo explicar para o seu médico qual que é a questão, você consegue na teleconsulta resolver uma boa parte do seu problema. Não estou falando que é o caminho único, porque vai ter que também ter consultório, vai ter que ter muitas vezes a visão, o tato e tal. Mas uma boa parte disso. Agora, essa turma que está chegando, assim, acredito muito, não é com certeza, que vai querer fazer isso, cara, porque não vai querer, vou sair daqui lá no outro e você pode ter uma coisa também, Rafael, que é o seguinte, a primeira, como é o meu caso hoje, eu tenho uma médica, que é uma cardiologista e clínica, que me atendeu, ela já me atendia, eu estava meio sumido de lá, mas ela está me acompanhando agora, porque os sintomas... O que ela faz? Eu fui a primeira vez que eu saí para aquela visita
que ela nem cobrou, voltei agora. Daqui por diante, eu não preciso ir, sair da Barra da Tijuca para ir para Ipanema, que conhece o Rio de Janeiro, pagar não sei quanto, gasolina, TAC, parar, e pagar uma consulta cheia, porque o que ela vai fazer? Medir minha pressão e ver os exames, porque a parte física ela já sabe, não é? Ela já conhece. E ela não vai precisar ter uma recepção grande, porque tem cliente esperando, tem uma secretária lá, não precisa. Então, assim, é reorganização para todo mundo. Fazer online essa coisa. Gente, isso não poderia ser o futuro do plano de saúde também? Já que a gente está pensando nisso, né? Uma vantagem. É uma assistência primária, né? Point of care, né? Não naquele momento ali, né? E é interessante, só complementando, né, que são tecnologias até diferentes. Quando a gente fala o robô da Vinci lá, que faz cirurgia de câncer, fica arrancando até da uva, né? Aquilo ali encarece, né? Você vai fazer uma cirurgia de catarata e tem que ser guiada a laser, aquilo encarece. Isso em escala já é o contrário, né? Por exemplo, até a telemedicina, que é muito básico, né? Você vai e faz uma consulta com o médico, ele te pedir um tanto de exame, aí depois você vai e faz o exame, você volta lá nele. Quem sabe, às vezes, você pode eliminar, mas pelo menos você elimina aí de 3 consultas, uma, né? Pelo menos nesse ponto, né? Renato, quantas vezes você foi no médico, ele pediu o exame, aí você recebeu os resultados e voltou nele? Quantas vezes você voltou? Você não volta. Depois você sentiu mal de novo, você volta uma terceira vez à toa, né? Tem uns negocinhos que dão valores e referências. Uma vez só, né? Vai várias vezes. Porque ele vai perder, né? Mas o plano é que impõe hoje. Agora, isso está muito semelhante ao processo de educação que nós estamos passando. A gente via casos assim, de pessoas que tiveram que botar uma prótese na coluna, você olhava para trás, o cara gastou R$500 mil na consulta, mais R$120 mil uma prótese, sei lá o que e tudo mais, que o cara falou assim, deu segunda-feira, hoje é dia de ir no pronto-socorro. Ele ia lá, tomava uma injeção para passar dor, e ia trabalhando 1 ano fazendo isso, cara. Todo dia, toda semana, quase semana sim, semana não. Então, mas se o plano de saúde pudesse monitorar os seus associados, rapaz, esse negócio ia ser uma vantagem competitiva absurda, né? Ia ser um negócio. Mas eu acho que dentro disso que o Rafa falou, que eu acho que o Rafa vai concordar, o que está faltando é o seguinte: você até tem alguns dados já em plano de saúde disso, mas é tanto dado que você não consegue analisar. Então, falta a inteligência artificial aí, entendeu? Sim, é verdade. Falta também, e também falta a educação do cliente também. Porque muitas das vezes, cara, e ainda é assim, quando você vai monitorar um cliente, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele topar ser monitorado. Com certeza. Aí o cara já acha, não, você está me invadindo, o que você quer, só pensa em dinheiro, plano de saúde, a operadora de saúde, o plano. Ela já começa, entendeu, assim, com um pé atrás. E tinha que ser o contrário, entendeu? É essa mudança que isso é uma obrigação nossa da operadora, mudar. Renato e Rafael, os dois, em relação a essa inteligência artificial, que você falou que é importantíssimo, que é muito dado, eu vou dar um caso da minha filha mais velha. Ela é cidadã americana, casou com um americano, tem 2 netos, está lá já há 11 anos, e tem o plano de saúde dela, que é o Kaiser, e lá os planos têm uma particularidade, isso nem chama plano, é seguro de saúde, né? Vamos mudar o Kaiser é fantástico. Mas, assim, a gente conceitualmente é seguro de saúde. E a do Kaiser, que então ela tem Kaiser Medical lá, e ela, quando pela empresa, declarou lá não sei quantos anos atrás que ela tinha bronquite. De repente, agora, quando começou a vacinação nos Estados Unidos, ela recebeu um e-mail, um WhatsApp, falando que você está convocada para vacina. Ela teve um certo critério no início, né? Mas eu não estou na prioridade. Aí ela falou, foi porque eu botei que eu tinha bronquite. Vou aproveitar, botei. Minha bronquite está ótima, porque morando na Califórnia, a bronquite dela melhorou. Zerou. Entendeu? Mas ela tomou a vacina de uma maneira assim, com alta estrutura. Por quê? Porque a inteligência artificial dos caras vai falar assim, pega esta pessoa aqui, que tem uma possibilidade de complicação se pegar Covid, e vacina logo. E tomou Johnson, uma dose só, acabou. Zerou aquela possibilidade, né? Aquele sinistro, né? Aquela possível sinistralidade que ela seria. Ela no número. Rapidamente escanearam isso, resolveram o problema, e ela está... Né? Interessante esse trabalho que o Renato falou. Quanto ficou mais barato? A Kaiser é case mundial. Eles são foda.
E eles trabalham assim, que tipo, né? Tem que ser atendido no hospital deles, né? É verticalizado. Eu fui com o meu neto, o atendimento do meu neto. Impressionante, essa inteligência artificial que o Renato falou, aconteceu, pegaram ela e, pum, rapidamente, já economizaram uma grana ali, né? Uma grana. Então, mas isso é falta de vontade de trazer para cá ou é patente? Isso aí demora para poder, enfim, trazer esse tipo de tecnologia para cá, né? Porque os Estados Unidos é o país mais populoso que o Brasil. Se a gente for ver, e a pandemia lá comeu mais forte, pelo menos até então ainda está também comendo mais forte. Mentalidade. Sandro, é isso mesmo. Acho que uma parte disso a gente tem, é o que o Renato falou, dado a gente tem muito, informação a gente sabe, quem se iniciou a gente sabe, só que a gente tem uma série de outras barreiras legais também. Até para a própria escolha do cliente, é muito louco isso. Eu não posso hoje, operadora, virar para o meu cliente e falar assim, vem cá, monta aqui o plano que você quer. Você quer um plano com médico, só teleconsulta, ou quer o hospital A, B e o C, o D você não quer, vou fazer para vocês isso então. Não, operadora, construo um plano, registro na Agência Nacional de Saúde, tem que vender ele. Ah, não, porra, mas você está me cobrando para o hospital lá na Barra da Tijuca, eu moro em Ipanema, eu não vou para Barra de jeito nenhum. Não quero, nunca vou para Barra. Porra, moro no Rio há 25 anos, fui na Barra uma vez. Não quero ele. Mas é o mais caro, porra, é o melhor. Não quero. Eu quero mais barato. É o caso da mulher que tirou o útero e tem que cobrir a obstetrícia, né? Tipo, porque a Inês mandou, né? Tem obstetrícia e tal. Então, é uma série de coisas. Mas, assim, eu acho, e aí crença e fé no que vai acontecer, porque a gente está com tudo isso voltado para essa evolução, tá, Sandro? Que brevemente, a gente vai estar bem evoluído nessa linha. Não só a Unimed, mas várias outras operadoras, porque é o futuro, é o que os próximos consumidores, inclusive, exigirão do negócio. Então, se não tem, eu não quero. Se já não pode ser fácil para mim, eu não quero. Então, assim, a gente vai ter que também fazer uma força adicional junto a órgãos competentes para que a gente possa entregar para o nosso cliente valor. E valor nesse nível, valor de cuidado. Porque não adianta. Eu te entrego mais de 1.000 médicos, mais de 10 mil médicos na sua. Porra, você vai em 2, 3 no máximo. O certo é ser em um. E ele te encaminhar para os outros. Aí tá lá um catálogo desse tamanho, assim, ó. Que legal. Nem usa. Agora, tem aqueles também, tá, porra, aí eu vou no endócrino, eu vou no ARD, no D, no C. E também é o cara errado, eu preciso ser bem orientado. Cardápio. Mas vai acontecer, Santos. Espero, numa oportunidade, voltar para a gente bater um papo, contar a novidade disso acontecendo. Muito bom, muito bom. Gente, eu tenho que avisar o seguinte: estamos estourando o tempo agora. De fato, passamos uns 2 ou 3 minutinhos de tempo estourado. Eu sabia que ia estourar, porque a prosa é boa, passa rápido. E a bancada também, né? A nossa bancada aqui, show de bola. Todo mundo aqui fala pouco, gosta de conversar pouco. Então, se a gente estivesse numa mesa agora, sentado, tomando uma cervejinha, com certeza a gente ia varar a noite afora, porque o papo ia ser muito, muito legal. Mas para deixar gostinho de quero mais, já fica o convite aí para você voltar, Rafael. Voltar novamente aí, várias vezes, inclusive, para a gente trocar várias ideias sobre o assunto, vários assuntos, inclusive da área da saúde, da área de gestão, entendeu? Fica bacana. E eu acho bacana a gente trocar bater essa bola, porque estamos num momento, né, que as atenções estão voltadas muito para... Acho que, olha, se eu não me engano, posso estar cometendo alguma injustiça aqui, mas se eu não me engano, se você não é o primeiro, é um dos primeiros. Aliás, já veio um parceiro seu, inclusive da Unimed também aqui do Rio. Eu já veio conversar aqui, bater um papo com a gente e tal. E aí depois ele tirou o patrocínio do Fluminense, que ele falou que não queria mais. Eu tô brincando. Vocês não conhecem o negócio tão em alta agora, filho. É isso. Eu sabia, eu ia provocar ele, eu queria provocar ele. Pessoal, vamos para as nossas considerações finais do M de hoje, que está muito bacana. Então, vamos lá. Renato, começa contigo para depois passar a bola para o Ibernon e a gente tem que deixar, logicamente, o nosso convidado
fechar, né, com um grande finale aí, o Rafael fechando o grande finale, nosso M de hoje. Por favor, Renato. Eu queria agradecer primeiro a presença do Rafa aí. Eu sei que a agenda dele é corrida, né, Rafa? A gente custou a conseguir um horário aí, mas ele dedicou um horáriozinho, já o telefone estava tocando ali, o pessoal está lá. Tem muita gente dependendo do Rafa aí para as coisas funcionar, né? Então, eu queria agradecer mesmo, porque eu sei que o tempo dele é muito precioso. E achei o papo aqui fantástico. Acho que fica aí algumas dicas aqui de futuro de plano de saúde, né? Acho que tem muita gente que não está muito antenada nisso. O Rafa está bem antenado ali. A gente tem a nossa realidade no Brasil, com certeza, né? Tem sempre alguma coisa, vacinação, algumas outras tecnologias vão lá, né? O ticket em dólar também é mais caro lá nos Estados Unidos, né? Então acaba tendo um financiamento maior aí também. Mas eu achei um papo muito rico, acho que a gente tem que voltar aí para conversar mesmo, com certeza. Aí volta Rafa, hashtag volta Rafa aí. Hashtag volta Rafa. Renato, eu não sei se o meu tempo, como é que você falou, meu tempo é precioso, né? É precioso. Eu acho que de todo mundo é precioso, por isso que a gente tem que gastar com coisa boa assim. Ó. Bom demais, isso aí. Legal. Muito bom. E Bernon, meu grande amigo. Fica para a história. Pô, estreando na bancada do M, contigo aí, a reta final do M. Bom, eu tinha duas perguntas, mas vou fazer uma, outra eu vou deixar só para a volta dele. Vou deixar em aberta. Está fechada. Que é polêmica. Mas a primeira pergunta, para fechar, é o seguinte, que a gente falou, mas eu tinha uma curiosidade, que é como é que ele usa toda essa parte de gerenciamento de projetos no dia a dia dele. Todas as técnicas, para a minha galera, os meus alunos aí, de ter uma mensagem para poder, né, captar a turma aí para o nosso canal aí. O pessoal dar um like, se inscrever. E como é que você trabalha essa questão do gestão de projetos? Que metodologia você usa no teu dia a dia? Legal. O que acontece, Bernon? Eu entendo que cada grande task a gente tem que encarar meio que como um projeto, sabe? Então, poxa, como exemplo, tá? Hoje eu cuido a barco dentro do meu negócio aqui, desde atendimento ao cliente, a venda, a pós-venda, a marketing. Então, se a gente não consegue enxergar cada grande tarefa como um projeto e se organizar em tempo, em cronograma, em como que está cada responsável que vai fazer as entregas legais... Escopo, né? O escopo, né? O escopo, o que vai ser a entrega, por quanto nós vamos, o custo também, como é que nós vamos, quanto nós vamos investir nisso, qual vai ser o dinheiro final e depois quanto nós vamos ter o retorno disso. Se a gente não tem isso muito claro, eu acho que a gente fica na faseção. Aí você perde dinheiro, aí você perde tempo, aí não sai do jeito que você queria, porque o escopo não está bem definido, o escopo não está bem desenhado, como é que você queria que saísse legal? No prazo. Então, assim, e o pior, o cliente não fica satisfeito com o que você está fazendo. E nós temos cliente interno, cliente externo, nossa vida é ter cliente, né? Então, o que acontece? A gente só tem um patrão que é a patroa da nossa mesmo, né? O resto é tudo cliente. Essa é cliente. A gente tem que estar o tempo inteiro organizando em cima de estrutura de projeto. Então, isso me ajuda demais a conseguir construir mais coisas concomitantes, porque a gente tem uma visão de cada um dos nossos projetos. Obviamente, eu preciso desenhar um esquema de projeto complexo para uma tarefa mais curta, mais rápida. Talvez não, mas vai te dar uma ajuda de ter uma noção de, eu preciso saber o que realmente é o escopo daquilo ali, o que nós vamos ter entrega e qual que é o tempo nós vamos gastar, qual que é o tempo nós vamos precisar e quanto nós vamos gastar. Independente, ela pode ser pequena, mas nós precisamos saber. Então, é isso que a gente tenta no dia a dia aqui, atuar junto com as equipes para que a gente consiga realmente chegar lá no final com uma entrega boa, dentro do que a gente imaginou e para ter o retorno que a gente quer ter. Obrigado, ótimo. A outra pergunta não precisa responder, vai ficar em aberto. Qual o impacto dessa pandemia na sinistralidade dos planos? Ou seja, os planos vão ficar mais caros no futuro em função disso aí? Mas isso aí é muita discussão. Rapaz, isso é uma boa pergunta para a próxima, hein? Isso é muito bom. Vamos deixar no ar, porque isso aí vai rolar. Isso é a resposta para 1 hora de prosa de novo. E nem sei se é mesmo. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Bom, queria agradecer. Você não vai fazer o Rafa encerrar falando que o plano vai aumentar. Calma. Não, de jeito nenhum. Eu queria exatamente... Tem que explicar direitinho. Agradecer o pessoal aí que está nos acompanhando até agora. Já tem mais de 1 hora de programa, quase 1h10 de programa. Muito obrigado. Lembrando, né, para a galera que está aí do outro lado da telinha,
deixa seu like, comenta aqui na plataforma. Estamos presentes nas principais plataformas, né, as redes sociais. Vai achar a gente em tudo quanto é que é lugar, o M está em tudo quanto é que é canto. Então, por favor, siga a gente aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, em tudo quanto é lugar. Enfim, e deixe seus comentários, que para a gente é muito importante. Bom, passar a bola agora para o nosso convidado, Rafael Flores, é contigo. O M é todo seu para encerrar da maneira que você quiser. Se eu não tivesse sido convidado, eu já me convidaria. Então, foi ótimo, eu já sou convidado, então daqui a pouco eu volto. Mas, na verdade, realmente agradecer esse bate-papo incrível. Convido o Renato. O Renato é um cara fantástico. A gente construiu uma amizade fortíssima já ao longo do tempo. E, o Sandro e o Bernon completaram esse time fantástico aí. Então, agradecer mesmo e discussão boa, rica, e a gente trazer mais coisas da próxima vez, que eu também não vou responder aquela pergunta agora de jeito nenhum. Então, da próxima vez a gente vai falar disso tudo. E espero, de coração, que se tiver realmente o que a gente está pensando, que é essa terceira onda, que ela venha bem leve e a gente consiga passar por ela rápido. Boa. E vamos que vamos, gente. Muita saúde para todo mundo está assistindo, e vamos seguir. Boa, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Ibernon. Presença muito bacana sua aqui na nossa bancada, ficou mais ilustre ainda a nossa bancada. Obrigado, meu parceiro Renato, obrigado para você do outro lado da telinha. Estamos toda semana, não vou falar mais de segunda a sexta, que agora com a pandemia a gente já não sabe que dia que a gente consegue subir o programa, tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue, mas a princípio seria de segunda a sexta, mas estamos toda semana, com certeza, aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal, abraços e nos vemos na próxima. Muito bom, programado.